Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E se você assistiu ao vídeo anterior falando sobre a melhor técnica para você estudar para os concursos militares, hoje nós vamos falar uma parte anterior que tem que ser feita a essa técnica para que você consiga usá-la de maneira efetiva, que é a parte de estudar a teoria. Então, a sequência didática que eu falaria para vocês fazerem é a sequência padrão. Primeiro, teoria. Sem teoria, não tem como aprender a fazer os exercícios. Ah, professor, mas se eu fizer centenas de exercícios sem a teoria, eu vou aprender? Não vai. Por quê? Lembra que eu falei que você tem que internalizar as soluções com o conhecimento que você adquiriu? Se você não tiver essa segunda parte, você só vai internalizar soluções. E aí, quando cair na prova alguma coisa um pouquinho diferente, você não vai conseguir fazer porque vai faltar fazer a conexão daqueles dois casos, né, do exercício com a teoria, que você não vai ter feito. Tá? Então, sempre a teoria é a primeira coisa que você tem que ver. Ah, professor, eu prefiro ler, eu prefiro assistir uma aula, eu prefiro ver um vídeo. Aí é pessoal. Isso não faz muita diferença. Como que você vai estudar a teoria? Como eu falei, é arbitrário se você vai ler, assistir um vídeo ou assistir a aula, copiar a aula do seu professor. Qualquer método ele vai funcionar. O que eu diria para você fazer sempre depois da aula é um mapa mental. Um mapa mental, um mapa conceitual, algumas pessoas chamam assim. É uma diferença pequena, tá? Então não vou me preocupar muito com isso não. Você vai fazer um mapa mental, tipo esse daqui, que eu estou mostrando para vocês, e você não vai copiar da internet, não vai copiar do seu amigo. O mapa mental é uma coisa exclusivamente sua. Por quê? Repara como o mapa está desenhado. Esse mapa é como a minha cabeça organizou esse conteúdo. Quais são as fórmulas que eu lembrava, quais são as fórmulas que eu julgava importante no momento em que eu fiz isso daqui. Tem todas as fórmulas? Provavelmente não. Talvez algumas fórmulas que eu tenha aprendido eu nunca tenha usado, por isso que eu não coloquei no mapa mental. E a sua cabeça ela vai fazer a mesma coisa. Ah, professor, mas depois eu fiz uma questão que eu usava uma fórmula que não estava no mapa mental. Coloca lá. Isso daqui não é uma coisa estática. É uma coisa que você pode ir mudando ao longo do tempo. Eu lembro de quando eu fui aluno, eu fiz pelo menos uns 3 caderninhos desses de fórmulas para eu memorizar. Por quê? Porque toda vez eu aprendia uma fórmula nova, vi uma coisa nova, vi uma coisa legal, colocava lá. E aí às vezes faltava espaço, né? Não tinha o aparato tecnológico que a gente tem hoje, era papel mesmo. Aí eu ia e refazia tudo, copiava tudo de novo. E isso tornou bem eficiente a ponto de eu ter copiado aquilo tantas vezes que eu lembrava a página em que estavam algumas fórmulas. Falava, tem tal fórmula na página tal. Às vezes eu não lembrava muito bem a fórmula, tinha que consultar. Ok. Mas eu já sabia que existia uma fórmula para aquilo, que existia uma técnica para aquilo, que existia, sabe, uma equação que podia me ajudar a resolver aquele tipo de problema. Segundo, quando você lê um livro, né, pensando que você está estudando agora lendo alguma coisa, destacar é super ineficiente, tá bom? Tem vários estudos que mostram que destacar é muito pouco eficiente. A melhor forma que você tem você pode destacar palavras-chave, realcem para você alguma coisa, algumas fórmulas e tal. Tá, e qual seria a melhor maneira de você aprender essa teoria? Vamos lá. Primeiro, coisas que você memoriza para poder se perguntar depois. Lembra que eu falei sobre copiar? Copiar da memória, não copiar passivamente? Essa lembrança, ela é muito mais eficiente. Então você pode usar como perguntas para você mesmo, né? Tipo, como é que funciona isso ou aquilo? Como é que funciona aquilo ou outro? E você sempre se respondendo, né? A explicação para si mesmo, ela funciona muito bem. Ela tem um alto grau de absorção do conteúdo. Explicar para outras pessoas também ajuda bastante nesse aprendizado. Fazer resumo, como eu falei, né? Usar o marca-texto, ficar usando palavras mnemônicas, imagem, lendo e relendo a mesma coisa. Aprende? Sim, mas é uma baixa eficácia no processo, ok? Fazer exercícios e fazer exercícios de maneira intervaladas são as maneiras mais eficientes que você tem de aprendizado. Sobre as demonstrações, o pessoal pergunta muito. Eu preciso saber demonstrar tudo? Não.
Não precisa, você não é físico, porra. Precisa saber demonstrar tudo? Não, quem precisa saber sou eu. Entende? O que você precisa saber é que existe uma demonstração e muitas vezes é importante que você a veja. Por quê? Quando você vê uma fórmula solta e simplesmente vai aplicar, a sua cabeça ela meio que não tem confiança naquela fórmula. Por quê? Porque você não viu de onde ela vem. Ela caiu do céu e pronto, foi isso. Quando você vê uma demonstração, mesmo que você não acompanhe o passo a passo da demonstração, porque pode ser realmente uma demonstração difícil, às vezes uma fórmula simples, a sua cabeça já vai conectar o seguinte, pô, tem uma demonstração para aquilo, aquela fórmula tem uma origem, ela tem uma funcionalidade, ela é apenas o resumo para eu não ter que fazer essa contalhada toda aqui no meio do caminho. Exemplo disso é a equação de Gauss, dos espelhos, das lentes. Aquela equação nada mais é do que as 3 semelhanças de triângulos que você faz. Só que você não quer ficar traçando raio todas as vezes que for fazer uma questão de espelho. Então você tem uma fórmula que condensa aquelas semelhanças para você não ficar fazendo toda hora na hora da prova. Então as fórmulas elas têm um objetivo muito simples, te facilitar. Você poderia deduzir tudo na hora da prova? Poderia. Mas aí você não teria tempo hábil para poder fazer o concurso. Então as fórmulas elas estão ali para te ajudar, não necessariamente para você só decorar e aplicar. Elas estão ali para poder condensar um conteúdo que possa ser um pouco mais elaborado de você ficar demonstrando na hora. Terceiro, ainda nessa parte do assistir aula também funciona bem com isso, tá? E estudar com livro. Só ler também é pouco eficiente. Porque o ideal é que você use o máximo possível dos seus sentidos para que você absorva mais o conteúdo. Ler ele é apenas uma pequena porcentagem da absorção desse conteúdo. Escrever, você já parte também para uma outra área, e aí já aumenta a quantidade, né, de conteúdo que você é capaz de absorver. Falar também é uma forma que aumenta essa quantidade. Escutar é uma forma. Então você tenta usar ao máximo os seus sentidos na hora de estudar, para que aumente essa capacidade de absorção do conteúdo. Cada pessoa tem uma habilidade diferente, né? Tem uma capacidade de usar os seus sentidos de maneira diferente. Então por isso que você maximizando o uso, você garante que você conseguiu absorver mais recursos, mesmo que você seja uma pessoa que absorva melhor ouvindo, que absorva melhor lendo, entende? Você garante a maximização disso e, galera, não custa nada. Tu tá lendo, copia a porra do negócio. Tu tá lendo, tu tá lendo assim, né, só com o olho, lê em voz alta. Deixa os dois sentidos aqui funcionarem. Ajuda bastante. E por último, como eu comentei antes, lembrar é sempre o melhor método. É muito mais eficiente do que você só copiar olhando. Então quando eu falo copiar, é você leu, lembrou, escreveu. Você de certa maneira copiou, né? Você só não está ativamente lendo e copiando. Igual você copia o quadro na sua escola, como é que você faz? Você copia letra por letra, você faz assim, ó. Parece até uma ave ciscando assim, ó. Não é assim que se copia. É você ler tudo e depois escreve. Não lembrou um pedaço? Lê aquele pedaço. Não é para você copiar letra por letra. Isso é uma merda. Não vai servir de porra nenhuma. Beleza, eu estudei a teoria. Agora chegou a parte dos exercícios. Como eu falei, os exercícios, copiar as resoluções comentadas para que você possa absorver melhor esse conteúdo e que ele comece a fazer parte do seu arcabouço de questões. E quando você vir questões parecidas, o seu cérebro meio que começa a fazer conexões, né, e buscar ideias que você já utilizou e colocar naquelas novas questões que você está vendo, ok? Então essas são as técnicas que eu recomendo que você utilize na hora de estudar a teoria. Você viu passando aí algumas imagens apresentando estudos de fato que garantem ou que corroboram as teorias que eu estou mostrando para vocês a respeito de aumentar a eficiência nesse estudo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.